E acabou nessa terça-feira a nossa participação na Copa Libertadores de 2018. Chegou a hora então da gente fazer um balanço. Afinal de contas, valeu a pena participar da Libertadores? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar sobre a Libertadores, para fazer um balanço da Libertadores. Afinal, valeu a pena ou não participar da Copa Libertadores esse ano? Eu não vou ficar aqui floreando, não vou ficar aqui fazendo suspense, vou falar logo o que eu acho. Valeu sim, valeu muito a pena participar dessa Libertadores, por mais que algumas goleadas aí possam ter causado a impressão contrária, né? Óbvio, ninguém esperava esse desempenho do Vasco, né? Mesmo eu, que estava sendo mais pé no chão, porque teve muita gente aí achando que o Vasco ia conseguir ser campeão da Libertadores, né? O torcedor, ele acredita mesmo. Eu estava um pouco mais pé no chão, com uma expectativa um pouco mais modesta, já achava que, conseguir passar da fase de grupos já seria uma grande vitória, mas mesmo assim, admito, não estava achando que a gente fosse tomar uma nem duas goleadas na fase de grupo. Acho que os jogos iam ser todos mais disputados. Enfim, mesmo assim, eu não acho que isso seja motivo para a gente querer jogar tudo pro alto, falar que não valia a pena, se arrepender de ter ido disputar a Libertadores, né? Eu acho que a imprensa foi muito sensacionalista nesse ponto, sabe? Ajudou a aumentar essa percepção, exagerando a situação do Vasco. Aquela discussão de, essa foi a pior campanha do Vasco numa Libertadores. Essa foi a pior campanha de um time brasileiro na Libertadores, sabe? Eu sei que com a vitória sobre a Universidade do Chile, nem isso mais dá pra dizer, mas mesmo antes eu achava um exagero esse tipo de levantamento, esse tipo de informação, porque é uma informação distorcida, sabe? Tá tirando do contexto, não tá olhando aí justamente a situação em que isso está acontecendo. Porque é a primeira vez que um sétimo colocado no Brasileiro, né, um oitavo colocado no Brasileiro, vai disputar uma Libertadores. Então é normal, é natural que esse time tem um desempenho abaixo de quem foi campeão, de quem terminou em segundo lugar, de quem terminou em quarto lugar. Quanto mais você for abrindo vagas para a Libertadores, quanto mais lá no meio da tabela você for buscar um time para participar da Libertadores, mais fácil o desempenho dele ser fraco na competição, né? Ainda mais se ele calhar de cair num grupo forte, que nem foi o caso do Vasco, maiores são as chances dele ter um desempenho pífio. Então você quer pegar esse time que terminou em sétimo lugar no Brasileirão e comparar o desempenho dele na Libertadores com o time de 2012, que chegou na Libertadores porque foi campeão da Copa do Brasil. Você quer comparar com o time de 2001, que foi para a Libertadores porque foi campeão do Campeonato Brasileiro, com o time de 99, que foi na Libertadores porque foi campeão da Libertadores do ano anterior, com o time de 98, que foi para a Libertadores porque foi campeão brasileiro de 97, sabe? É uma injustiça você comparar a campanha desses times sem levar isso em consideração. Comparar com a campanha de outros times do brasileiro é a mesma injustiça, né? Sem considerar o seguinte, a campanha do Vasco essa temporada na Libertadores foi pior do que a campanha do Corinthians, do Ronalducho e do Roberto Carlos, que foi eliminado pelo Tolima. Foi pior esse ano? O Vasco esse ano foi pior do que o Corinthians naquele ano lá? Não, mas ali era pré-Libertadores. Eu tô falando da fase de grupos da Libertadores. Então tá bom. Então não é a pior campanha na Libertadores. É a pior campanha na fase de grupos da Libertadores. Quer dizer, tá pegando todo um recorte para conseguir fazer a coisa parecer pior do que é, né? Agora que a gente conseguiu ganhar da Universidade do Chile, é capaz do cara virar e falar, não, é a pior campanha de um time brasileiro se considerar a segunda rodada da fase de grupos até a penúltima, sabe? É uma injustiça. Tá falando mentira? Não tá falando mentira, mas tá pegando aqui um período exato de tempo, tá descontextualizando para fazer a coisa parecer pior do que é. Porque hoje em dia o jornalismo esportivo tá assim, né? É o sensacionalismo que vende, né? É fazer esses discursos escalafobéticos, histéricos. É isso que vende jornal, é isso que dá audiência e por isso ficam criando essas distorções. Isso ajudou muito a criar esse estigma negativo da campanha do Vasco, da fase do Vasco, que foi o grande ponto negativo da participação do Vasco na Libertadores. Mas mesmo assim, eu continuo achando bem positivo a gente ter participado dessa competição e eu vou listar agora aqui os motivos para isso. Primeiro,
foi muito mais divertido esse primeiro semestre com a gente jogando Libertadores, né? Eu sei que não foi do jeito que a gente esperava e foi bem frustrante, mas isso, gente, faz parte do futebol. Futebol, acompanhar um esporte, é muito mais frustração do que alegria, né? Não tem jeito, isso faz parte do futebol. Se você não gosta de frustração, você, sei lá, vai ler um livro, vai acompanhar uma série, jogar um videogame. Não é isso que tem que ser aí o norte de quem acompanha esporte, né? O objetivo é você sentir emoção. E a gente teve um primeiro semestre muito mais emocionante jogando a Libertadores, aquela ansiedade de dia de jogo da Libertadores, antes de estrear. Teve muito mais friozinho na barriga do que se a gente tivesse disputado só Campeonato Carioca, primeira fase de Copa do Brasil. Ia ser bem mais sem graça, você não concorda comigo? Então, primeiro ponto positivo da Libertadores, o fato da gente ter tido um primeiro semestre aí, os primeiros 5 meses do ano, muito mais emocionantes, muito mais empolgantes, trazendo talvez até mais torcida para acompanhar novamente o Vasco do que se não tivesse ido para a Libertadores. Outra grande vantagem: dinheiro em caixa. A gente conseguiu chegar na fase de grupos da Libertadores, então ganhou todos os bônus, todas as granas, premiações por ter participado da fase de grupo da Libertadores, né? A renda dos jogos também, por mais que a gente não tenha lotado São Januário em todas as partidas. Tem também a grana que a gente vai ganhar, porque já entrou nas oitavas de final da Copa do Brasil, então já ganha premiação por estar nas oitavas, coisa que ano passado, por exemplo, a gente não conseguiu. Fomos eliminados pelo Vitória antes de chegar nas oitavas, coisa que, por exemplo, São Paulo, Botafogo, Fluminense, Internacional não conseguiram esse ano. E ainda vamos conseguir também o bônus de entrar aí nas oitavas de final da Sul-Americana, né? Como a gente terminou em terceiro lugar, conseguiu a vaga para a Sul-Americana, vamos ganhar essa grana também de disputar a Sul-Americana. Então, ó, cofre cheio é mais uma vantagem da gente ter disputado essa Libertadores. Outro ponto positivo: experiência, rodagem para esse elenco. Eu sei que tem uns jogadores experientes, Martin Silva é experiente, Breno já é um jogador mais experiente, mas tem uma molecada nova aí que nunca tinha disputado um torneio internacional, Pikachu, o Henrique, Evander, Caio Monteiro, e mesmo jogadores que nem participaram, nem jogaram, tem a experiência ali, o convívio de ver o clube, de ver os companheiros disputando uma Libertadores. A própria torcida tá aí se acostumando de novo, se habituando com o time disputando uma Libertadores. Acho que isso vai trazer uma experiência para os jogadores que vai ser muito mais importante, que vai deixar esse time muito mais calejado do que se a gente tivesse jogado só Campeonato Carioca nesse primeiro semestre agora. E mesmo essa questão aí que eu tô falando, da imprensa pegando no pé, das goleadas que a gente tomou, essa história de pior campanha da Libertadores, mesmo esse aspecto aí tem um ponto positivo. É ruim isso, porque criou um clima ruim no Vasco, né? Criou um ambiente ruim. O Zé Ricardo chegou a balançar por causa das goleadas que a gente não teria tomado se a gente não tivesse jogado a Libertadores. Tem esse aspecto negativo? Tem. Mas a gente pode olhar isso por um lado positivo também. Se a gente não tivesse participado da Libertadores, de repente, a gente fez um bom Carioca, chegou na final, perdeu o título ali com um gol no último minuto, começou bem o Brasileiro também, ganhou do Atlético Mineiro em casa, empatou com a Chapecoense, depois ganhou do América Mineiro. De repente, se não tivesse na Libertadores, não tivesse os jogos da Libertadores ali no meio da competição, teria ganho da Chapecoense também. Então, quer dizer, tudo isso poderia criar um clima de euforia no Vasco e criar a falsa impressão de que o time é melhor do que ele realmente é. A gente jogando na Libertadores, tomando aí essas goleadas, né? Porque jogamos contra equipes mais fortes, como foi o caso do Cruzeiro, como foi o caso do Racing 2 vezes, isso trouxe um choque de realidade pra gente, de mostrar, ó, esse time do Vasco aí, ele tem potencial, ele tem a sua força, mas ele tem um limite, ele tem um teto. Você pega uma equipe mais qualificada que o Vasco tem dificuldade, tem bastante dificuldade até, né? Isso vai ajudar não só a torcida, como os próprios jogadores, a própria comissão técnica, a reajustar ali as expectativas para o resto do ano, né? De maneira até a fazer, às vezes, contratar reforços, trazer reforços para o time que talvez não tivesse nos planos originalmente. Se tivesse rolando esse cenário que eu imaginei aqui, do Vasco bem no Campeonato Carioca, bem no Brasileiro, a diretoria poderia achar que, pô, com esse time que dá pra ir, com esse elenco que dá pra ir. E de repente não se reforçaria, e aí no segundo semestre, quando só então
a gente enfrentasse equipes mais gabaritadas, a gente fosse ter esse choque de realidade e, de repente, aí já fosse ser tarde demais para reajustar as expectativas, para pensar em como compensar isso. Então, gente, dá para ver aí que até o que originalmente parece ser algo ruim, a gente pode tirar algo de proveitoso. Eu acho que falta, às vezes, um pouco essa compreensão mais a longo prazo da torcida, né? Porque não é só o fato da gente ter sido classificado em 7º lugar, a Chapecoense, que se classificou em 8º, nem passou da pré-Libertadores, a gente conseguiu passar da pré-Libertadores, um time que já era fraco para a Libertadores na época, a gente já sabia, todo mundo falava, esse time aí, ó, para disputar a Libertadores tem que se reforçar numas 2, 3 posições. A gente não só não se reforçou, como a gente se enfraqueceu. O time que conseguiu a vaga para a Libertadores, a gente tinha o Anderson Martins, que não tem mais, a gente tinha o Breno, que ficou machucado, só foi voltar no último jogo agora. O Ramon se machucou, também não jogou a Libertadores. O próprio Madison, por mais que não seja um grande craque, estava entrosado com o time, vinha fazendo boas atuações, estava melhor do que o Rafael Galhardo. Então, quer dizer, a nossa linha de defesa ali, que foi o grande ponto forte da equipe na reta final do Brasileirão, grande responsável por a gente conseguir a vaga para a Libertadores, foi toda desmontada. Na frente também, perdemos o Nenê, que aí você fala, mas você falou que o Nenê podia ir embora mesmo. Eu até acho que o Nenê podia sair. Mas sempre que eu falei que o Nenê podia sair, eu defendia que com o espaço aberto pela saída dele, o Vasco tinha que trazer outro jogador para o lugar. Não só não trouxe esse jogador, como ainda vendeu, praticamente de graça, o Matheus Vital, que era o substituto natural do Nenê. Então a gente se enfraqueceu na frente também. A menos que você ache que Riascos é reforço para o Vasco, a menos que você ache que Eraso é reforço para o Vasco, né? Mesmo as contratações aí que deram mais certo, um Thiago Galhardo, um De Sábato, não estão à altura das perdas que a gente teve. Ainda tivemos todo esse imbróglio político da eleição, de golpe, de contragolpe, essa confusão política que também sempre atrapalha. E apesar de tudo isso, conseguimos ir para a fase de grupos, né? Caímos nesse grupo super difícil. Então, quando chegou no começo do ano lá, já tinham saído esses jogadores, que já tinha rolado o sorteio da chave, a gente já sabia que ia ser uma competição muito difícil. Eu falei, a obrigação do Vasco, o mínimo que tem que fazer, é conseguir passar da pré-Libertadores para entrar na fase de grupos. Da fase de grupos, para avançar daí, a gente já sabia que era muito difícil, né? A gente já sabia que era muito difícil. Então, levando tudo isso em consideração, eu achei muito positiva a participação do Vasco. Uma pena que tenha acontecido no meio dessa confusão política, né? Mas eu quero acreditar que esse tenha sido um primeiro passo para a gente voltar para a Libertadores ano que vem. Um dos pontos positivos para se extrair dessa participação do Vasco esse ano é isso, né? É deixar a vontade ali no elenco, na diretoria, na torcida, de voltar ano que vem. E aí, voltar ano que vem, já volta mais experiente, já volta sabendo onde errou, onde pode melhorar, e volta de novo em 2020. E vamos aproveitar que a Libertadores agora tá mais fácil de entrar, né? Abrir um monte de vaga aí, para todo ano estar participando da Libertadores. Porque dessa vez a gente foi claramente como coadjuvante. Pode ser que ano que vem a gente vá como coadjuvante novo, mas se a gente for todo ano, a gente vai aos poucos e se readequando para voltar aí como protagonista para a Libertadores, que é o que toda a torcida do Vasco deseja, né? Então, já projetando aí o resto da temporada, o objetivo do Vasco esse ano tem que ser isso. Seja vencendo a Copa do Brasil, que está difícil, eu sei, mas enquanto houver esperança, nós vamos acreditar. Seja vencendo a Sul-Americana, que também vai ser difícil, mata-mata é complicado, mas sei lá, vai que a gente consegue engrenar bem no Campeonato Brasileiro, acumular uma gordurinha agora antes da Copa do Mundo, para quando chegar lá a hora da gente estrear na Sul-Americana, quando a gente for jogar os jogos da Sul-Americana, quem sabe até priorizar a Copa e conseguir deixar o Campeonato Brasileiro um pouco de lado. Se a gente tiver acumulado uma gordurinha, a gente pode tentar fazer isso para aumentar um pouco as chances da gente conseguir esse título da Sul-Americana, né? E se não conseguir, né, essa vaga através do título, vamos no mínimo brigar para terminar ali em 6º, 7º lugar e conseguir essa vaga pelo Brasileiro de novo. Acho que o objetivo principal tem que ser esse. Título seria bom, mas a gente sabe que é muito complicado. Mas estabelecer como meta voltar para a Libertadores ano que vem, eu acho que é possível, eu acho que dá para a gente acreditar sim. Eu acho que essa tem que ser a meta do Vascão esse ano. Beleza, galera? Então é isso.
Digam nos comentários a opinião de vocês. Concordam comigo que foi super válido a participação do Vasco na Libertadores? Ou acham que não? Foi mó mico, era melhor não ter participado? Digam aí nos comentários. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, se tornar um patrocinador do Sobre Vasco, caso você tenha condições aí. É graças aos apoiadores do Sobre Vasco que vocês estão vendo aqui todas essas mudanças no canal e essa regularidade que eu estou tentando manter é por causa dos meus apoiadores. Então, se você está gostando e quer que a gente mantenha aí essa produção melhorando cada vez mais, considere se tornar um apoiador. Esse mês agora é um mês bem interessante para isso, porque vai ter Copa do Mundo, então vai rolar o bolão da Copa dos apoiadores do Sobre Vasco. Quem vencer o bolão ganha uma camisa Sobre Vasco. Inclusive, se você é apoiador e não conseguiu se inscrever no bolão ainda, vai lá no site do Apoia-se, no Moral tem link para entrar no bolão. Caso não consiga, fale comigo, fale pelo Facebook, fale pelo Twitter, manda e-mail lá para o sobrevasco@gmail.com, fala comigo para a gente ver qual que é o problema e botar você no bolão para todos os apoiadores participarem, porque eu acho que vai ser bacana. Se você não é apoiador, cara, segue a gente nas outras redes sociais aí, o Sobre Vasco tá no Twitter, o Sobre Vasco tá no Facebook, o Sobre Vasco tá no Instagram, tem grupo no Telegram também para vocês participarem, beleza? E não se esqueça também de ligar o sininho de notificações aí, porque tá tendo vídeo todo dia, tô lutando aqui para botar vídeo todo dia, às vezes não consigo, mas a briga é essa, e aí a melhor maneira de você saber quando tem vídeo ou não é ligando o sininho aí para ser notificado, beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando.